No último dia 12 de junho, a Itália perdeu Silvio Berlusconi, um político extraordinário. Mas não me leve a mal, eu sei que você não vai muito com a cara dele. Esse não é exatamente um elogio, é mais uma constatação. Nós vamos entender o porquê agora. Oi, eu sou o Maca e esse é o Plano B, o seu canal de análises aleatórias. Hoje vamos falar deste político cheio de marra, o típico gesticulador italiano, o populista de frases marcantes, o multibilionário das comunicações, 3 vezes ministro da República Italiana, ele, o famigerado Silvio Berlusconi. E antes de mais nada, já deixa o like aí porque foi trabalho, viu? É um resumão lindo, maravilhoso pra tu saber tudo do assunto. Perfume de sabedoria que merece o seu like também, beleza? Então, bora pro assunto. Silvio Berlusconi nasceu em Milão em 29 de setembro de 1936, numa família de classe média baixa. Seu pai, Luigi Berlusconi, era bancário e sua mãe, Rosa Bossi, era uma dona de casa. Ele tinha outros 2 irmãos mais novos, Maria Antonieta e Paolo. Eram anos difíceis que precediam a Segunda Grande Guerra Mundial, e logo que o conflito se iniciou, Luigi se escondeu na Suíça para não ser dragado para o fronte de batalha. Eles viviam na periferia de Milão, num bairro operário chamado Isola, e sua mãe teve que trabalhar como secretária na Pirelli para sustentar a casa. Com o fim da guerra, Silvio foi enviado para um colégio católico salesiano, onde estudou até os 17 anos. Lá conheceu seu primeiro grande parceiro de negócios, Fedele Confalonieri. Enquanto se matricula em Direito pela Universidade de Milão, aprende a arte do baixo elétrico. What's up? Slappers. E forma um grupo musical com Fedele, fazendo algumas apresentações pela cidade. Mas logo o grupo se separa e Silvio sai em turnê por cabarés e cruzeiros pela Europa. Nessa época ele vira meio que um crooner, mas ele logo retorna a Milão e seu pai o convence a voltar para a faculdade de Direito. E esse novo Silvio não quis saber mais de música. Aos 23 anos, enquanto estava na faculdade, com seus próprios recursos, fundou a Cantieri Riunti Milanesi, uma empresa do ramo da construção civil. E com ela, em 1961, juntou uma equipe de jovens arquitetos e edificou 2 grandes conjuntos residenciais nos arredores de Milão, chamado Via Alciati. Após outros empreendimentos de relativo sucesso, em 1973, dá sua cartada de mestre na construção civil, o Milano Due, uma cidade-jardim para 10 mil pessoas próximo ao aeroporto de Linate. Uma construção moderna que lhe rendeu o título de Il Cavaliere e muito, mas muito dinheiro. Tanto dinheiro que vira o mais novo bilionário e a new face da high society italiana. E esse novo trânsito deu acesso a ele a um novo tipo de negócio, o das comunicações. Nisso, ele funda o Telemilano, um canal de TV a cabo exclusivo para o condomínio Milano Due. E esse era só o início. Só que investigações posteriores ligaram a construção do Milano Due a empresas offshore, onde o imposto é bem menor ou inexistente. Ou seja, a boa e velha lavagem de dinheiro. Até 1977 ele adquire outros 2 canais de TV a cabo e passa a transmitir sua programação de um estúdio próprio em Milão. Em 1978 ele dá mais um grande passo no seu expansionismo empresarial e funda a empresa financeira Fininvest. Essa Fininvest, que não é aquela Fininvest que fazia propaganda nas videocassetadas do Faustão, Chama teu primo, aquele teu cunhado que tem marido e dá susto. acaba se tornando a grande controladora de suas empresas de comunicação. Um império que reunia canais de televisão, jornais, rádios, editoras, cinemas, agências de publicidade. A essa altura, Berlusconi já era um magnata da mídia e o governo, incomodado com isso, começava já a não ceder mais as concessões que ele solicitava. E não só o governo não estava feliz com seu crescimento. As elites italianas não simpatizavam com a ascensão de um filho da classe média baixa ao posto de um dos homens mais influentes da Itália. Tão influente que em 1986 ele compra o seu time do coração, o AC Milan, tornando o homem um verdadeiro hit de popularidade. O cara tinha rádio, TV, mulheres e ainda comprou o time que torcia, e aos poucos a imagem de um self-made man foi se formando na cabeça do italiano, que enxergava nele um herói. A história de um homem que desafiou a tudo e a todos para conquistar seus objetivos. Silvio Berlusconi não perdeu tempo e tratou de capitalizar esse sentimento.
A esse ponto, sua influência era tão grande quanto o incômodo que gerava, como eu disse, no governo e nas elites italianas. Silvio era fonte constante de acusações de corrupção, fraude fiscal e evasão de divisas. Nesse contexto, em 1993, fundou o partido Forza Itália, aproveitando um enorme vácuo político deixado na centro-direita pela Operação Mãos Limpas. Berlusconi apareceu como a solução para enfrentar os problemas da Itália com base no liberalismo, defesa dos valores pessoais, luta contra a corrupção e redução do déficit público. Seu discurso encheu os olhos dos pequenos e médios empresários e profissionais liberais. Com um discurso altamente populista, demagogo e de tom imediatista, se aliando a qualquer elemento da direita que aparecesse na sua frente e apoio massivo dos seus canais de televisão, Berlusconi chega ao poder em 1994 e passa a ser a cara da política italiana. A questão é que muita gente entendeu que seu movimento de entrar para a política era uma tentativa de se esquivar das suas constantes acusações de corrupção. Para isso ele respondeu, abre aspas, "Não preciso ser eleito em nome do poder. Eu tenho casas no mundo inteiro, barcos estupendos, belos aviões, uma esposa linda, uma família bonita. Estou fazendo um sacrifício." E de fato, quando ele chegou ao poder, um dos seus primeiros atos foi tentar passar uma lei que dava a ele e outros membros do governo imunidade contra acusações de corrupção. Veja só, lei que obviamente não passou no Tribunal Constitucional italiano. E essa é a marca do populismo de Silvio Berlusconi. Falar uma coisa e fazer outra coisa completamente oposta. Logo em seguida, a coalizão formada por Berlusconi entra em colapso após acusações de fraude fiscal. Que novidade! Em maio de 1995, seu governo implode, apenas 7 meses após Berlusconi chegar ao poder. Mas Berlusconi se consolida como líder da oposição e continua tentando voltar ao poder. E ao mesmo tempo continua como figurinha carimbada nas cortes, com as mesmas acusações de evasão de divisa, fraude fiscal e corrupção. Mas seu oligopólio midiático não permite que sua imagem seja afetada, pelo menos com seu eleitorado de direita. Em seus canais, o que se via era um Silvio Berlusconi completamente oposto ao dos tribunais. Um homem honesto, familiar e contra a corrupção. E apesar de ter sido condenado em 2 oportunidades por financiamento ilegal de partidos e corrupção de inspetores fiscais, em vários outros processos ele foi absolvido, ora por falta de provas, ora por prescrição dos crimes. Aí nós percebemos que Berlusconi na oposição é um Berlusconi sempre se defendendo de processos de corrupção. Não é exatamente um político de direita fiscalizando o governo de esquerda, mas essa posição o deixava livre para se colocar como vítima de uma tramóia do sistema contra ele. Lembra do Silvinho contra o governo e as elites? O self-made man? E foi nesse mesmo ritmo que ele embalou uma campanha forte em 2001. Mais uma vez conseguiu firmar uma coalizão de partidos de direita, a Casa da Liberdade, e subiu ao poder pela segunda vez. E para convencer o povo e os partidos italianos, ele assinou o que ficou conhecido como o Contrato com o Povo Italiano. E eram 5 as promessas desse contrato: cortar impostos, diminuir a taxa de criminalidade, aumentar as pensões, criar mais de 1 milhão de empregos e iniciar pelo menos 40% das obras planejadas para o seu governo. Este contrato diz que, caso eu não cumpra pelo menos 4 das 5 promessas, eu não me candidato ao próximo parlamento. Esbravejava Berlusconi enquanto assinava o documento. Mas e aí, Marco, ele cumpriu essas promessas? Ah, vá. Silvio era ensaboado. Claro que ele disse que sim. Mas muita gente, inclusive os aliados dele, disseram que não. Tanto é que nas eleições de 2006 ele não foi reeleito e deu lugar para Romano Prodi e sua coalizão de partidos socialistas. Não era pela via da gestão eficiente e da competência que Silvio Berlusconi teria êxito na política. Uma coisa é certa: demagogo populista não leva jeito para governar. Mas isso o povo não aprende. Com a crise econômica global de 2008,
o PIB italiano sofria e a popularidade de Prodi também. Assim, Berlusconi viu novamente a oportunidade de se arriscar ao posto de chefe de governo italiano. Renomeou Forza Itália para Povo da Liberdade e venceu a disputa da coligação de centro-esquerda de Walter Veltroni. E foi eleito em 2009 com um discurso que prometia reformar o judiciário, reduzir a dívida pública e, pasme, acabar com a evasão fiscal. Além disso, se mostrou aberto até em trabalhar com membros da oposição. E um governo que parecia promissor, na verdade sofreu com críticas internas. Em 2011, foi mal nas eleições municipais. E o pior, Berlusconi e o Povo da Liberdade perderam seu principal reduto, Milão. Eu quero melão. Nesse inteirinho, Berlusconi se envolveu no escândalo cabeludo, o das festas Bunga Bunga. Foi condenado a 7 anos de prisão por manter relações com Karina El Mahroug, uma dançarina de boate de 17 anos conhecida como Ruby Rouba Corações. Silvio já estava começando a dar sinais de senilidade que estava ensaiando sua aposentadoria. Mas esse ainda tinha energia. Ele ainda concorreu ao cargo de primeiro-ministro em 2013 e perdeu por apenas 1%. Mas sua longa lista de embrólios com a justiça foi decisiva para que sua carreira fosse gradualmente acabando. Até que em 2019, o velho Berlusconi ainda beliscou uma cadeira no Parlamento Europeu, que tanto criticou. E em 2022 ainda conseguiu apoiar a subida da ultradireitista Giorgia Meloni ao poder. Era amigo muito próximo de Vladimir Putin e sempre defendeu a visão de mundo russa, inclusive depois da invasão da Crimeia em 2014. Foi o único político europeu ocidental que não escondeu seu apoio à invasão da Rússia à Ucrânia recente. E Berlusconi morreu agora em junho de 2023 sem deixar muita saudade do seu estilo de governo. Muito porque fez mais para si do que para a Itália e para o mundo. Ok, a torcida do Milan pode sentir saudade? Mas a coisa pública pouco viu do escarcéu que ele fez ao entrar para a política. E é assim que ele vai ficar para as páginas da história da política italiana. Um ser extraordinário que mais esconde de suas maracutaias em suas administrações malfadadas, escândalos bizarros e frases desconcertantes. E aí galera, gostaram do vídeo? Não gostaram? Deixa aí nos comentários aí. Tem alguma sugestão de tema? Também deixa aí nos comentários. Não se esqueçam de inscrever no canal, de compartilhar o vídeo. Fala pra todo mundo, tá? E mais importante, deixa o like, tá? Não esquece de deixar o like. 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 Beleza? 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 Falou? Valeu! Tchau!